A Lágrima de Vidro, capítulo 16. Drago visitou Grécia naquele mesmo dia, como se sentisse seu distanciamento. Ele chegou com sorrisos e galanteios, dando a atenção que a jovem desejava há poucos dias atrás. Ele a cumprimentou com um beijo na testa e na mão direita, puxando-a para um abraço apertado. Minha venerada princesa, começou, sorrindo. Como está sendo sua estada no castelo? Incomodada, ela se afastou. O que está acontecendo, Drago? Perguntou. Eu vejo a podridão deste lugar. O que está fazendo com os olhos das outras pessoas? A linguagem corporal dele mudou. Ao mesmo tempo em que seus olhos adquiriam uma frieza sombria, ele deixou seus ombros caírem, como se estivesse machucado. O que aconteceu com o pai? Perguntou, tocando o queixo de Grécia. Achei que desejasse estar comigo, minha querida. A garota se sentiu frustrada pela voz de vítima que ele usara, como se dizendo indiretamente que ela o tratava mal de forma deliberada e maldosa. Isso foi antes de ter conhecimento de suas atrocidades. Ele se mostrou ofendido, vendo que isso não a fazia mudar de ideia, sua expressão mudou para algo maldoso. Em passos lentos, ele se jogou numa poltrona, pousando o rosto numa mão. Drago a olhava como uma raposa, astuto. Grécia se manteve firme. Quer dizer, você que pode ver? Comentou para si mesmo. Interessante. Melhor assim. Ele aproximou seu rosto do dela como se fosse contar um segredo e fincou as unhas em sua mandíbula, forçando um contato visual. É bom que veja onde eu te trouxe, princesa. É bom que saiba da podridão em que se encontra. É ótimo saber que pode ver a sujeira do castelo. Ele pressionou as unhas contra a pele pálida dela, fazendo-a soltar um gemido de protesto. Drago sorriu, chegando tão perto que Grécia sentiu seu mau hálito. Mas o melhor de tudo, querida, é saber que não pode escapar, sussurrou em um sorriso sinistro. Você é fraca, decepcionante. Grécia. É inferior e incapaz. Uma princesa suja, uma mera escrava da ilha. E nunca será mais que isso. Sem dizer mais nada, ele se foi. Por onde ele passava, parecia deixar um rastro de maldade, não escondendo sua natureza tirana. Drago amava exaltá-la e humilhá-la, num ciclo interminável. Ele dava, ele tirava, jogava com ela, que sempre acabava ferida, independente do que ele fizesse. Grécia começou a duvidar do luxo do navio. Seriam apenas raposas demoníacas e só agora ela poderia enxergar claramente sua nova vida? Ela era a nova rainha da farsa, reinando em um castelo de mentiras. Ele a havia transformado nisso. Com o passar dos dias, Grécia ficava mais e mais triste. Perdera sua liberdade, sua vida e até a luz do sol, que tanto gostava de apreciar em seus passeios na praia. A Ilha do Dragão era sempre escura, como uma noite eterna. O tempo parecia não existir, nem os passeios matinais a revigoravam, uma vez que a água era imunda e a maré parecia morta. Por anos sonhara em encontrar sua família. Por que tinha que ser filha justo de um tirano insano? Como ele havia feito com que ela gostasse tanto dele no início? Como era capaz de manipular sua mente? Como podia extrair, dominar e consumir a alma de alguém? Eram muitas perguntas e poucas respostas. Naquele dia, Grécia tentava mais uma vez caminhar à orla da ilha para afastar os maus pensamentos. Eram esses escassos momentos de fuga que a impediam de definhar de tristeza. Em seu caminho, ouviu o grunhido de alguém que se esforçava para carregar algo pesado. Foi quando avistou ao longe, na água suja, um homem magrelo que tentava fugir. Tamanho era o desespero para sair daquele lugar que ele havia encontrado um grande e aparentemente pesado pedaço de madeira e estava prestes a tentar a sorte mar adentro. Ele conseguira arrastar o grande tronco até a borda do mar. Grécia franziu o nariz, olhando-o com interesse, e arregalou os olhos, torcendo para ele conseguir. Dois dos homens de Drágua, que estavam de vigia perto dali, tomaram conhecimento da tentativa de fuga.
Grécia apertou as mãos contra a boca, impedindo-se de gritar para não chamar atenção, e observou quando os servos de Drágua correram até o homem magrelo. Vamos! Sussurrou com lágrimas nos olhos. Depressa, depressa! Mas era tarde demais. Ele não foi rápido o bastante. Um dos homens de Drágua laçou o fugitivo com uma corda de couro, como um peão laça um boi no rodeio. O homem magrelo gritou, talvez mais pelo susto do que pela própria dor. Ele mal havia saído da orla quando fora capturado. Foi arrastado por alguns metros pela água, engolindo a sujeira salgada do mar. Grécia se surpreendeu ao ver, poucos metros à frente do fugitivo, as escamas negras de um enorme dragão azul escuro, se camuflando na água negra. Elas surgiram por 2 segundos e mais 2 antes de afundar novamente na imensidão, sumindo entre as orlas da água turva. Era como o dorso de um crocodilo, mas ainda mais grotesco e letal que qualquer animal do qual Grécia já ouvira falar. Próximo ao navio, a jovem viu que Drácula balançava suas mãos, olhos fechados, à medida que o dragão surgia uma última vez e afundava sob as águas. Como tudo naquela ilha, Drago controlava. Calisto estava certo. Não havia como fugir. O navio que os trouxera era guardado constantemente por soldados treinados. Mesmo que houvesse chances de despistá-los, aquele dragão destruiria tudo o que encontrasse, bem como qualquer bote, jangada ou barco a remo que alguém conseguisse construir para tentar sair da ilha. Com a respiração pesada, Grécia suava frio, seu corpo tremia. Ao olhar para baixo, percebeu a presença de uma flecha cravada em sua cintura. Era a primeira vez que ela via em si mesma. Certamente no navio seus olhos também estavam repletos de escamas, para que só agora ela enxergasse a flecha enfeitiçada que se recusava a largar seu corpo, por mais que corajosamente a puxasse. De ponta a ponta, uma fumaça azul subiu de repente. Seu tormento tinha explicação. Sua alma estava na sala naquele momento. De súbito, um desejo intenso a tomou. Isaiah Clarke. Engraçado. Achei que a sala só proporcionava coisas ruins, pensou Grécia, seus pensamentos se turvando de repente. Grécia sentia uma súbita vontade de rir. Como pode Isaías ser minha tentação? Ah, sim, ele é uma tentação. Uma deliciosa tentação, pensou, sorrindo maliciosamente. Uma brisa jogou seus cabelos em seu rosto. Retomando a compostura, esfregou os braços com força, como que para limpar a onda de desejo que a dominava pouco a pouco. Grécia, pare imediatamente, ralhou consigo mesma. Você não é assim. Mas como Grécia poderia ignorar o homem que estava ganhando seu coração? Princesa Grécia? Irrompeu uma doce voz feminina. Grécia se voltou para a menina, focando em reparar como ela usava roupas elegantes, costuradas com esmero, apesar de sujas. Sim? Um dos oficiais de Drágua pediu para eu entregar isso, disse, estendendo as mãos e entregando um pequeno pedaço de pergaminho. Obrigada. A garota se retirou com uma reverência rápida, como alguns costumavam fazer. Longe o suficiente para que qualquer um pudesse ler, Grécia desenrolou o manuscrito. Minha querida Grécia, sinto dizer que gastei quase todos os papéis de pergaminho que temos na ilha. Perdi as contas de quantas vezes tentei escrever. Geralmente sou bom com as palavras, mas você me faz sentir um principiante. Na verdade, a senhorita me faz sentir um garotinho amador em todas as áreas. Querida Grécia, alguém já lhe disse que possui o poder de 16 reinos em seus olhos? É constrangedor pensar que não me preocupo com ameaças de inimigos em armaduras de metal em campo de batalha, mas temo ao perceber o tamanho do domínio que a senhorita tem sobre mim, usando espartilho e um vestido com mangas bufantes. Jamais achei que iria desejar me lançar vulnerável sobre uma cachoeira que já se faz conhecida pela senhorita. Grécia, você embeleza qualquer lugar com a delicadeza do seu sorriso. Seu rosto me faz desejar ter habilidades com pintura.
apenas para poder eternizá-lo em um quadro e admirar seus detalhes até o dia em que darei meu último suspiro. Mas já que não sou artista, desejo vê-lo pessoalmente, todos os dias, o dia todo. Princesa Grécia Luznorre, filha do Senhor das Sombras, você tem meu coração. Quer namorar comigo? Com amor e outros sentimentos impuros, Isaías Clacker. Ignorando por completo a estranha sensação de perigo que tomou conta do seu corpo, Grécia ergueu as saias e, sem olhar para trás, correu em direção aos aposentos de Isaías. Com um estrondo, irrompeu pela porta de seu quarto, sem se importar com o baque alto que a porta fez contra a parede. Sorrindo, o encontrou com um buquê de rosas vermelhas nas mãos. Sabia que você viria, sussurrou, parecendo extasiado. Aproximando-se, ela puxou o buquê de suas mãos e o deixou cair numa cadeira, sem se preocupar com o fato de que aquelas eram as únicas flores que vira na ilha. A jovem estava ocupada demais com o alvo de suas atenções, focando em puxá-lo pela camisa numa ânsia voraz que Isaías retribuiu sem titubear, ambos se devorando com lábios famintos. Em meio a tanta miséria, ele era sua maior riqueza, o tesouro mais valioso que possuía, e Grécia não pretendia soltar tão cedo. Cobriu o pescoço dele com curtos beijinhos, permitindo que suas mãos deslizassem por seus ombros fortes e abdômen, de maneira que quase acontecera na escuna havia muito tempo. Grécia mal conseguia se lembrar daquela vida que tivera antes. Com Isaías tocando como tocava, ela nem queria lembrar. Mesmo em um lugar tão horrível e sujo, sentia-se linda com o carinho e a atenção. Mesmo num ambiente fétido, a fragrância de Isaías era suave e a fazia delirar. Ela se deixava levar completamente pelo momento. Com mãos experientes e precisas, ele a virou de costas, beijando seu ombro e pescoço. Logo começou a desatar as amarras do seu espartilho, sem uma única palavra de protesto. Nos minutos seguintes, tudo pareceu perfeito.